As regras da renda fixa vão mudar em janeiro de 2023 e eu garanto que tem muita gente que vai se assustar ao ver que, na verdade, o patrimônio investido em renda fixa é menor do que imaginava. Isso se é que você já não está assistindo esse vídeo em 2023 e já se assustou. Mas o ponto é que nesse vídeo aqui eu vou te explicar quais são essas mudanças nas regras de renda fixa, como que elas te afetam como investidor, por que essas regras vão mudar e, principalmente, o mais importante, como se preparar para isso. Se você já me acompanha há mais tempo, já é clubista, deixa o dedo no like, independentemente de ser clubista ou não, comenta aqui o quanto da sua carteira, quantos por cento você investe em renda fixa. Bom, então esse vídeo aqui é um vídeo essencial para você que investe em renda fixa, sobretudo se você investe em títulos públicos do governo federal por fora da plataforma do Tesouro Direto, se você investe em debêntures, CRIs e CRAs. Por que isso? Porque até o final de 2022, a rentabilidade desses ativos era apresentada pela corretora, pelo seu banco de investimento, para você, investidor, de um jeito, e a partir do dia 2 de janeiro de 2023, a forma de mostrar a rentabilidade desses ativos da corretora para você vai mudar ou de novo, já passamos do dia 2, já mudou. E como investidor, você precisa entender essas mudanças, o porquê elas aconteceram, para assim conseguir tomar as melhores decisões aqui para frente. Sobretudo partindo do pressuposto, que eu parto aqui, que na maioria dos casos a mudança foi negativa, né? Provavelmente seu patrimônio com essas novas regras, se você investe em renda fixa, ele foi atualizado para baixo, talvez bastante para baixo. Você já vai entender isso melhor. Por isso, tudo que eu vou te falar daqui pra frente é muito importante. Se você me conheceu nesse vídeo, prazer. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos credenciado pela CVM e cofundador do Clube do Valor, que é uma casa de gestão e consultoria de investimentos. E de cara eu quero te mostrar isso aqui, tá? Que é um resumo das mudanças. Como você pode ver, essa mudança, ela passou a existir para títulos privados como debêntures, CRIs e CRAs. Não os títulos privados de emissão bancária, que continuam precificados da mesma forma, e também serviu para títulos públicos ofertados no mercado secundário, que é como a gente chama quando eles não são oferecidos no Tesouro Direto. Pode ver que a maior mudança é que eles deixaram de ter rentabilidade marcada na curva e passaram a ter rentabilidade marcada a mercado. E isso pode parecer técnico, você pode não estar entendendo nada, por isso eu quero te explicar exatamente o que é cada uma das coisinhas que você acabou de ver. Marcação na curva. Como é que funciona a marcação na curva? Para te explicar, eu vou te mostrar esse gráfico aqui, que mostra a evolução de um título com uma rentabilidade de 10% marcado na curva. Você vê lá que no momento de investir nesse título você investiu R$ 919 e no momento do vencimento ele vai valer R$ 1.000. Isso aqui é renda fixa com uma rentabilidade fixa, né? Todos os dias um pouquinho seguindo uma curva. E nessa forma de apresentar a rentabilidade para você, as corretoras elas pegam a taxa que você, investidor, contratou quando você comprou o título de renda fixa e aplicam essa taxa diariamente, na proporção de um dia, né, o quanto equivaleria a um dia dessa taxa, no seu capital investido. Em outras palavras, quando você vê os seus títulos de renda fixa marcados na curva, você não vê oscilação nele. A rentabilidade parece fixa, estável dia após dia. E essa não era a melhor forma da corretora apresentar a variação do seu patrimônio. E por que essa não é a melhor forma de te mostrar? Porque quando você vê os seus ativos rendendo na marcação na curva, a corretora ela está te mostrando quanto estaria rendendo o seu título hoje se comprovadamente você fosse resgatar ele somente no vencimento. Ou seja, se você tivesse investido lá numa debenture com vencimento em 2045 e fosse com toda a certeza, sem dúvida nenhuma, somente resgatar esse título no vencimento. Se isso fosse verdade, estaria certíssima a marcação na curva. Só que o ponto é, e se você não resgatar esse título no vencimento, se você investiu numa debenture com vencimento em 2045 e aí, sei lá, em 2025 você resolve vender essa debenture para pegar esse dinheiro e investir em outros ativos, renda fixa, renda variável? Será que o seu título valeria exatamente quanto a corretora está te mostrando? E a resposta é não. A resposta é não porque títulos de renda fixa, diferentemente do que muitos pensam, não têm a rentabilidade fixa e constante todos os dias. Na verdade, esses títulos, eles oscilam às vezes até de forma parecida com ações. O fixa de renda fixa quer dizer que você está contratando uma taxa de retorno que vai ser a taxa certa se você mantiver esse título até o vencimento. Foi pensando nisso que a Anbima mudou as regras para você entender melhor. Eu sei que pode não estar tão claro ainda. Agora vai ficar porque eu vou te explicar como funciona a marcação a mercado. E para isso, coloco esse gráfico aqui na tela.
Tá? Esse gráfico mostra o mesmo ativo hipotético, né, que vai render 10% nesse período. Você pode ver que esse ativo ele oscila de tempos em tempos, até que quando chega mais perto do vencimento, ele começa a ter uma rentabilidade um pouco mais constante. Esse gráfico está vendo a renda fixa com comportamento de renda variável e que, embora a taxa de retorno contratada no momento do investimento ela seja garantida lá no vencimento, existem variações diárias, seu patrimônio oscila nesse período. Ora, o que faz um título de renda fixa oscilar entre a data de investimento e a data do vencimento nele? O que faz ele oscilar é principalmente a variação das taxas de juros no mercado. Agora você pode ver aí no gráfico que foi atualizado, com uma nova linha, que é a linha de taxa de retorno do título hipotético, que a gente está mostrando, e você pode ver que existe uma relação inversamente proporcional entre preço do título e taxa. Quando a taxa cai, o preço sobe. Quando a taxa sobe, o preço cai. E para ficar um pouquinho mais claro para ti, eu quero te mostrar agora um exemplo de marcação a mercado na prática. E para esse exemplo, eu quero pegar esse ativo aqui, o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2045. E eu vou usar a plataforma do Tesouro Direto. Lembrando, quem investe em títulos de renda fixa do Tesouro Direto já está acostumado com a marcação a mercado, para te desenhar essa relação de preço com taxa de renda fixa. Como você pode ver, o cara que comprou esse ativo um ano atrás, ele tem como contrato direito a receber a variação do IPCA mais 5,16% ao ano. Bom, o IPCA nesse um ano, em 2022, acumulado, é de 6,47% até aqui. Então, se esse cara aqui tinha um título que pagaria para ele a variação da inflação, que nesse caso aqui teria dado 6,47% em um ano, mais uma taxa de 5,16% ao ano, se o título dele fosse marcado ao mercado, ele teria visto o título render aí nesse período 11,96%, que seria a variação do IPCA mais a taxa que ele contratou. Agora pega só essa informação aqui, tá? Há um ano, esse título valia R$ 1.165,27. Então, se o título desse cara aqui fosse marcado na curva, o que ele teria depois de um ano? Teria o valor investido, R$ 1.165,27, acrescido de um juros de 11,96%, que seria a variação do IPCA mais a taxa que ele contratou até 2045. Em outras palavras, ele teria R$ 1.304,64. Anota esse valor. Anota esse valor porque eu quero comparar ele com a vida real, que é o que acontece quando o título é marcado a mercado. Então, vamos pegar aqui de novo o histórico de oscilação desse título público para você ver que esse título público variou quase que nem a Bolsa de Valores ao longo do ano. Ele chegou a cair bastante até março, depois ali no final de março até meados de abril ele subiu bastante, caiu bastante até julho, depois subiu até outubro e de outubro para cá ele vem despencando e está valendo hoje, na verdade, R$ 996,10, ou seja, muito menos do que esse investidor estaria vendo lá na corretora se esse título fosse marcado na curva. E por que esse título caiu tanto? Por conta da oscilação da taxa. O cara que comprava um ano atrás recebia ali uns juros de 5, pouquinho por cento, e hoje o cara que compra esse mesmo ativo, ele vai receber entre hoje e o vencimento uma taxa de 6,39% ao ano mais IPCA. E mais, se o nosso camarada que investiu um ano atrás quisesse vender esse título hoje, esse título tem liquidez, ele perceberia que esse ativo não vale R$ 1.304, vale na verdade R$ 996. Em outras palavras, ele tem mais ou menos 24%, 25% a menos do que ele pensa que tem investido nesse ativo. E mesmo que você pense, poxa, Ramiro, mas eu invisto em renda fixa para manter os títulos até o vencimento. Por que isso importa para mim? Bom, a resposta é que isso importa por conta de um negócio chamado de risco de mercado. Para trazer um exemplo de risco de mercado, vamos pegar a Bolsa de Valores, que oscila aí diariamente, de tempos em tempos pode despencar, pode sair a bolsa 130 mil pontos para 100 mil pontos, como a gente viu recentemente. Mas que você pensa, não, as minhas ações valem muito mais do que o preço hoje. Até que se você quiser ir ao mercado para vender essas ações, o que ela está valendo está ali na tela do teu computador. Em outras palavras, as pessoas que não veem seus ativos serem marcados a mercado, muitas vezes elas acham que eles valem mais do que eles realmente valem, e aí quando vão vender acabam se surpreendendo. Nessa tela aqui, a linha amarela é a linha da marcação na curva, a linha azul é a linha de marcação a mercado e, de fato, se o título for mantido até o vencimento, não tem diferença nenhuma no valor final. Porém, se houver um resgate antecipado, esse título ele pode ser vendido com lucro, ou chamado também de ágio, ou deságio, que seria com prejuízo. Quando vende
com o preço estaria acima da curva, você está vendendo com ágio, ou seja, você comprou esse título e as taxas de juros no mercado caíram, seu título se valorizou mais do que estaria se valorizando se fosse marcado na curva, ou ainda, né, as taxas de juros subiram e você vendeu esse título com um retorno menor do que o contratado à venda com deságio. E aí temos o quadro de resumo das mudanças. Quase tudo agora é marcado a mercado. O que não é marcado a mercado são títulos de emissões bancárias, como CDBs, LCIs, LCAs, porque esses títulos, eles só te dão liquidez no vencimento. Não existe ainda um amplo mercado secundário de compra e venda desse título. Se você quiser vender antes do vencimento, você até pode tentar vender, ligar lá para a corretora, mas vai ser algo bem mais difícil e vai ser uma exceção. Então esses títulos que a gente chama de títulos com carência, sendo carência o prazo que você não consegue tocar nesse dinheiro, até concordo em manter a regra de serem marcados na curva. Bom, até aqui eu te expliquei um motivo por que as regras mudaram, que tem tudo a ver, né, com risco de mercado e com você ver seu patrimônio ali, de fato, quanto ele vale. Agora tem um motivo que é ainda mais importante, que só existe em ativos de crédito privado, que é quando você compra um título de renda fixa emitido por uma empresa, que é algo que não existe quando esse título de renda fixa é emitido pelo Tesouro Nacional, que tem o nome de risco de crédito. O que é o risco de crédito, Ramiro? É o risco de o emissor da dívida não honrar seu compromisso. Ele não paga suas dívidas e você, investidor de um ativo de renda fixa desse emissor, fica sem receber seu dinheiro. E eu quero te mostrar aqui um caso que eu já vi acontecer, inclusive um caso em que a falta de marcação ao mercado de um ativo de renda fixa induziu o investidor ao erro. E qual o contexto aqui? O Clube do Valor é uma empresa de aconselhamento e gestão de investimentos, né? Gestão e consultoria. E 5 anos atrás, um dos clientes nossos entrou em contato com essa mensagem aqui, falando que investe numa grande corretora com um agente autônomo e tem um patrimônio de mais ou menos R$2.750.000 investidos e que queria lá fazer um diagnóstico da carteira dele, queria saber se a nossa consultoria era para ele. Bom, aí ele nos contratou, eu fui fazer o diagnóstico da carteira dele e descobri que todo o patrimônio que ele tinha, que ele achava valer não 2.750.000 e sim 2.786.000, era o que estava marcado na curva, era investido em um único ativo de renda fixa, que era um CRI, um Certificado de Recebíveis Imobiliários. Só que esse CRI era emitido pela Odebrecht, que estava muito envolvida no escândalo da Lava Jato, que na época era notícia toda hora. E mais, o rating de crédito da Odebrecht, é tipo uma nota que agências de análise de risco dão, era CCC. Em outras palavras, existia um risco muito relevante desse ativo que o cara achava valer 2.700.000, quase 2.800.000, valer na realidade muito menos do que isso e talvez até zero. Isso aqui era o risco de crédito na veia. E aí não à toa, né, não teve plano de ação com esse cliente em questão, porque ele não conseguia vender essa CRI, não tinha mercado para ela, dado o tamanho do risco que era envolvido. Ele até comenta ali, né, que quando nos procurou estava muito otimista sobre o CRI e agora tá vendo que vai demorar bastante para liquidar esse ativo. Ou seja, infelizmente, aqui é um caso em que a falta de marcação ao mercado, que daria indícios para esse investidor de que as coisas não estavam tão boas com seus investimentos, de que ele tinha concentrado muito a sua carteira e deveria diversificá-la o quanto antes, acabou induzindo ele ao erro. Ele achava que tinha um grande patrimônio na mão e não era nada disso. Bom, e antes de dizer o que eu achei disso tudo e te alertar para uma pegadinha, só queria aí te dar um presente. Se você investe em renda fixa, seja em emissões bancárias, seja em outros ativos de renda fixa, que é uma planilha para te ajudar a calcular quanto seus investimentos em renda fixa vão render entre a data do investimento e a data do vencimento. Isso aqui, é claro, né, não simula como é que vai ser com a marcação a mercado. Você pode baixar essa planilha gratuitamente clicando nesse botão aqui ou no primeiro link na descrição. E aqui você pode simplesmente pegar títulos pré-fixados e comparar diferentes taxas. Como, por exemplo, quanto rende um CDB a 17% ao ano, comparar com LC e LCA, que são ativos sem renda fixa, colocar ali o prazo desses dois investimentos e ele vai te mostrar, né, líquido de imposto de renda qual renderia mais. Isso vale também para ativos
pós-fixados e atrelados à inflação, para você conseguir tomar as melhores decisões possíveis quando você for investir em renda fixa. Enfim, é um frente bem legal, material que a gente usa muito aqui internamente. O link da descrição está aqui nos comentários. Buenas, o que eu achei disso tudo? O que eu achei é que, na verdade, a marcação ao mercado ela sempre existiu, mas as corretoras e os bancos te apresentavam a rentabilidade teórica, meio que ignorando, meio que fingindo que a marcação ao mercado não existisse e partindo do pressuposto que todo cliente que investe em qualquer ativo de renda fixa vai manter ele até o vencimento, o que eu sei muito bem por experiência que não é verdade. Então, eu achei que essas novas regras trazem um ganho muito bom para você investidor, para mim, para todo mundo, que eu ganho de transparência. Não à toa, a forma com que a gente apresentava aqui os resultados das carteiras dos nossos clientes de Wealth Management, que é o nosso serviço de gestão patrimonial, sempre foi mostrando esses ativos marcados a mercado. Por quê? Porque é a forma mais transparente. Quando você tem a marcação feita na curva, sobretudo num período, uma série de anos como esses últimos, em que a taxa de juros futura cresceu muito, corre muito risco que você está vendo um patrimônio na corretora que está marcado como valendo muito mais do que ele realmente vale hoje. E infelizmente eu sei que vai ter investidor caindo da cadeira nesse início de mês de janeiro, ao descobrir quanto seus ativos valem realmente. Por isso tem uma outra mensagem que é tomar cuidado com uma pegadinha. Com certeza vai ter player do mercado fazendo, que é perguntar se você quer ver seus títulos marcados a mercado ou marcado na curva, mandando algum tipo de termo para impedir te apresentar os títulos marcados a mercado, tá? Não impeça isso de acontecer, porque você merece saber como é que está o seu patrimônio, quanto você está ganhando, quanto você está perdendo, beleza? Em tese, investidor qualificado vai poder escolher se quer ver marcação na curva ou a mercado. Recomendo muito que todo mundo escolha ver os títulos marcados a mercado, porque eu sou um defensor muito grande da transparência. E espero que até aqui eu tenha te ajudado. Vou deixar aqui o link, tá, para nossa planilha de comparação de renda fixa. E se você quiser virar para renda variável, aqui um vídeo que eu explico algumas ações que estou comprando e o porquê, investindo sempre com o nosso método. Um grande abraço e até a próxima.